E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava angustiado aqui, querendo compartilhar algumas coisas que eu ando sentindo, e eu não sabia muito bem como, até que eu estava navegando no YouTube, encontrei um vídeo do Pedro Doria, e assim, é brilhante o quanto ele sintetizou tudo o que eu estava sentindo, e que eu não consegui expressar. E aí eu vim trazer duas recomendações de vídeo para vocês. A primeira é esse vídeo dele, em que ele fala censura, Twitter, a respeito do banimento do Trump do Twitter. E isso é um caso que precisa ser compreendido. Então, se você tem 13 minutos aí para usar durante seu grind, durante sua life skill, escute esse vídeo, não precisa nem assistir, faz igual você faz com os meus vídeos, porque eu acho que vai ser muito útil, é muito importante. Um outro vídeo que eu quero que vocês vejam, e aí eu estou fazendo um merchan do meu próprio canal, eu quero que vocês voltem no dia 25 de março e escutem o podcast que eu fiz com a Alice, que é vontade de abraçar a Alice. E aí a gente conversou sobre discursos de ódio e sobre enfrentamento de crise. E esse vídeo, assim, hoje eu escutei isso de novo e isso me fez voltar no tempo, e eu acho que eu tenho que fazer mais podcasts, porque são momentos que eu congelo e guardo numa caixinha, porque assim, são conversas com todos os podcasts que eu tenho, são pessoas muito especiais. E isso me trouxe de volta como eu enxergava o mundo em março de 2020, e eu percebo que eu estava certo em muita coisa que eu estava vendo, e que melhorei assim, em relação à perspectiva de mundo. Hoje eu acho que eu enxergo as coisas ainda um pouco melhor. Não me acho assim, o fodão da perspectiva, não é isso. Mas veja, se você assistiu o vídeo do Pedro Doria, se você assistiu o vídeo da Alice, o podcast que eu fiz com ela, eu quero que a gente reflita então acerca desses pontos aqui. Primeiramente, o Pedro Doria está muito certo quando ele diz que as redes sociais elas são escassas. A gente está dando muito poder na mão do Facebook, na mão do Twitter, na mão de poucas redes. Então, hoje em dia, toda a minha comunicação ela é feita. Eu não uso Instagram. Então, basicamente, por não me interessar nessas redes de vídeos curtos, tipo TikTok, para mim isso não faz sentido. Eu sou velho demais para isso e eu não vejo apelo, eu não vejo comunicação ali. O que eu vejo são pessoas se colocando em prateleiras e se colocando como produtos, e isso não me agrada. Eu acho que o TikTok é uma evolução do Instagram e eu nunca gostei do Instagram. Mas eu acho que assim, a gente está colocando todo o espaço público na mão de pouquíssimas empresas, e aí a gente fica refém delas. Um tempo atrás, eu estava nas comunidades de Black Desert, uma certa discussão do tipo, estão apagando as minhas publicações porque não querem concorrência de conteúdo. Uma coisa que eu não posso acreditar, mas se isso acontece, então me faz pensar por que a gente tem só basicamente 2 comunidades de Black Desert e por que outras múltiplas não são criadas e disseminadas. E se a gente tem um grande problema com a gestão de um determinado grupo, por que a gente não migra para outros? Então, no caso acontece comigo, e assim, se eu tenho uma rede de 30k e uma outra rede de 18k, e eu não me sinto confortável na de 30 porque eu sinto que eu sou cerceado, eu prefiro falar livremente com 18 do que ser cerceado na de 30. E se eu me sentir desconfortável nas duas, então eu vou lá e vou tentar abrir um grupo, mesmo que seja muito restrito, mas eu vou juntar em torno de mim pessoas com quem eu quero conversar a respeito de determinados assuntos. Então, por que novas redes sociais não se criam para se contrapor a outra? Isso é uma coisa que você deve ter no seu radar. A gente não vai conseguir chegar numa solução, a gente não vai criar eu e você uma nova rede social, mas é uma coisa que a gente tem que se pensar, porque o quanto de poder a gente está dando na mão dessas pessoas. Agora, aí a gente chega num outro ponto. Esse é um pilar fundamental aí de sociedade que a gente precisa muito refletir a respeito dele. Agora tem um outro ponto. É errado o que fizeram com o Trump, e aí se você escutar o podcast que eu fiz com a Alice, você vai perceber que fica muito claro, então, adivinhar qual é a minha opinião a respeito disso. Eu acho que essas empresas elas estão muito certas em fazer o que elas fizeram com o Trump, porque o Trump ele passou do limite da estratégia de engajamento político e ele foi para o discurso de ódio.
Por mais que a Jovem Pan diga que não. É engraçado, porque convidaram o Olavo de Carvalho na Jovem Pan e de vez em quando eu assisto para ver como é que as pessoas estão sendo doutrinadas, as pessoas que assistem aquilo todo dia e sentem que aquela é a única verdade que existe. Convidaram o Olavo de Carvalho para fazer um comentário a respeito da invasão do Capitólio. E ele é entrevistado durante vários minutos e forma-se aquela bancada de idolatria, né? Porque aquilo é todo um cenário onde as pessoas tratam o Olavo de Carvalho como se ele fosse o suprassumo da intelectualidade mundial. Olá, professor, é um prazer, é uma honra escutar a sua sabedoria. Fala aí o que você acha a respeito da invasão do Capitólio. E ele desvia ele foge da pergunta e ele começa a falar do comunismo, do risco da China, do risco da invasão, esse desgraçado, e aí ele entra nessa estratégia de engajamento que ele tem, que funciona muito bem, que é te colocar do lado dele e ficar falando mal do outro, o outro que não presta, o outro que, claro, é óbvio que ele quer invadir, que ele quer acabar com tudo, e esses caras têm que ser parados, porra. E é uma estratégia que funciona muito bem, porque ele te dá o conforto da sabedoria e do conhecimento, ele fala de uma maneira que ele demonstra que ele detém toda a razão, e aí ele te sugere que ele tem a solução para o mundo, basta que você entenda o quanto isso é óbvio, e se junte a ele. Isso te dá uma sensação de pertencimento que atrai para em torno dele um imenso rebanho, e nessas horas é que eu quero me cortar, assim, bater minha cabeça na parede por não ter feito o segundo vídeo ainda do Revolução dos Bichos, que eu prometi para vocês que seria referência para tudo nesse canal, só que eu não fiz o vídeo, então não dá para fazer referência. E eu, por acaso, no vídeo anterior, no Leituras de Férias, em que eu estava falando sobre a obra ser maior do que eu, tá aí o motivo pelo qual eu não consigo sentar para fazer o segundo vídeo da Revolução dos Bichos. Porque no primeiro eu estava dando contexto e eu estava contando como a história é. E no segundo eu tenho que dar para vocês as aplicações. E eu não me sinto minimamente inteligente o suficiente para fazer isso da maneira que eu quero fazer. E não que eu esteja elaborando, eu deveria estar escrevendo, eu deveria fazer um esboço, mas eu simplesmente não consigo sentar e elaborar um vídeo. Mas eu fico pensando como é que eu colocaria, como é que eu explicaria isso para que vocês realmente absorvessem isso e levassem para a vida de vocês. Eu não consigo. E é por isso que esse vídeo não existe ainda, mas ele precisa existir. Bom, de acordo com o vídeo do podcast que eu fiz com a Alice, o que é um discurso de ódio? O discurso de ódio é quando um determinado grupo que busca manter uma determinada estrutura, ele coloca a culpa do que acontece, isso é Revolução dos Bichos puro, ele coloca a culpa de tudo que acontece no outro, e a culpa é do outro que o mundo é do jeito que é, e aí ele tem que falar que ele tem um inimigo, que a China, que o comunismo, que o STF, que a mídia, que a Globo, que a mídia e que não sei quem, são esses caras que querem o nosso mal e são esses caras que nos sabotam, e que se esses caras não existissem, então o mundo não seria do jeito que ele seria, o mundo seria bom e todo mundo viveria no paraíso, na Terra. O que não tem o menor cabimento. As coisas, os problemas existem porque a gente não dá conta de resolvê-los. Não é porque existem pessoas inerentes más que querem que o mundo seja uma desgraça. Se você tirar essas pessoas que você acha que estão querendo sabotar o mundo, a fome vai continuar existindo, a necessidade de trabalho, a desigualdade, a escassez de recursos, tudo isso vai continuar existindo da mesma forma. Você só vai ter menos gente no planeta. Vai resolver, no máximo, porcamente, um dos pequenos problemas, quer dizer, um dos maiores problemas que a gente tem, mas não é desse jeito que se resolve. O problema do discurso de ódio é porque qual é o tamanho da população americana? Entre 200 e 300 milhões, 260 milhões? Não, 328 milhões, se eu não me engano. Procurem no Google aí, não confiem em mim, não. Vamos pegar uns 330 milhões de pessoas e vamos tentar reduzir só umas 300 pessoas, só para caber na nossa cabeça. Quando você dá um discurso de ódio para essas 300 pessoas, vai ter uma grande parte ali que vai perceber o quanto aquele discurso de ódio ele é desonesto, ele é desleal, ele tem objetivos políticos, ele tem interesses de engajamento político e de manutenção de poder, e ele vai falar, cara, você está usando uma estratégia meio bosta aí. Quantas são essas pessoas? No máximo 20%, acredito eu, e estatísticas tiradas de voz da minha cabeça.
vai ter pelo menos metade da população que ela não reflete a respeito daquilo e ela não tem opinião crítica a respeito daquilo. Ela não consegue distinguir o que é um interesse, o que é um discurso de ódio do que é uma convicção genuína. E o que mais tem no Brasil são pessoas que têm educação tão ruim, mas tão ruim, que elas não conseguem diferenciar a estratégia de campanha política de intenção genuína e natureza genuína. As pessoas escutam o Bolsonaro falando da China, falando da STF, falando da mídia, e elas realmente encontram ali uma pessoa genuína falando que realmente ela entende qual é o problema do país, e que se no país não existisse mídia, se no mundo não existisse China, a gente viveria num paraíso na Terra e tudo daria muito certo. Não, mas aí tem que aniquilar o PT. Se você matar todo mundo do PT, aí o mundo ele fica... Bom, não tô falando que o cara manda matar. Eu tô dizendo que ele coloca a culpa toda num grupo que é do mal. E essa é uma estratégia de engajamento, assim como ficar falando mal dos Zeus é uma estratégia de engajamento, assim como ficar falando, cara, eu vou te ensinar o segredo para você ganhar muita grana, clica aqui em algum lugar nessa tela que você vai ver 4 aulas totalmente grátis que eu preparei para te contar o segredo de ficar rico. Essa é a estratégia de engajamento. O problema é que essa estratégia de engajamento ela tem um preço, um custo muito alto. No caso desse cara do curso, é a exploração de pessoas que estão desesperadas, que já não tem como gerar renda e vão gastar o pouco que não tem para conseguir um curso que não vai ajudá-la em nada. Esse é um efeito colateral muito grande dessa estratégia de engajamento dessa pessoa que se submete a isso. Qual é o efeito colateral do discurso do ódio? É que entre as pessoas que têm esclarecimento, as pessoas que não refletem muito, tem uma camada que tem a leitura de mundo, a interpretação de mundo abaixo da média, por ter um intelecto abaixo da média. E essas pessoas, elas não vão escutar isso como uma técnica de engajamento, elas entenderão isso como a mais pura e plena verdade. Então, quanto mais burra a pessoa for, mais próxima de uma ovelha ela estará, e ela seguirá cegamente o discurso que lhe está sendo apresentado, e ela vai seguir, e ela vai tomar aquilo como verdade. É engraçado, no vídeo da Alice eu menciono, na época que eu trabalhava em ONG, a primeira coisa que a gente falava é quem somos nós? Para que a ONG existe? Por que a gente está aqui? O que a gente faz? Qual é o nosso objetivo? E você contava isso para todo mundo. E você falava isso várias vezes ao longo de todo o treinamento. Quando você chegava lá na comunidade, e aí você perguntava para um voluntário, quem somos nós? Por que estamos aqui? O cara falava uma coisa que não tinha nada a ver. Nada a ver com a história. Ele não só não tinha entendido, como ele tirava da cabeça dele aquilo que ele estava vivendo. Tem pessoas que têm péssima capacidade de absorção para coisas mais complexas, e elas têm total absorção sem questionamento, sem questionar, para coisas muito para coisas muito fáceis de entender. Então elas não conseguem entender, por exemplo, que nós vivemos num mundo tão grande e os recursos eles são tão escassos que nações se unem buscando seus interesses, mas dentro dessas nações você tem ricos e pobres, e é o interesse dos mais ricos dessas nações que se sobressaem aos interesses dos mais pobres, não importa de que país eles sejam. Ou seja, os mais ricos do Brasil estão competindo com os mais ricos da China, e o chinês pobre e o brasileiro pobre, eles se lascam e ninguém é por eles, porque os governos eles estão sendo manipulados por pessoas que foram colocadas lá no legislativo, no judiciário, no executivo, por pessoas dessas camadas de elite que são os mais pobres, os mais ricos de cada respectivo país. 10% da população vai escutar um negócio desse e vai falar, o quê? O que você entendeu? Fala aí do que você acabou de entender dessa minha explicação aqui porca a respeito do funcionamento do mundo. O cara vai falar, não entendi porra nenhuma. Aí chega um cara e fala assim, é culpa da China aí, tá ok? Porra, entendi, a culpa é da China mesmo, mano. Tem que enfiar a mão nesses caras aí. Tem uns 5-10% da população que é desse naipe. E esse cara, ele vai seguir qualquer discurso de ódio que seja feito. E ele vai seguir isso cegamente. Logo, por que o discurso de ódio, ele precisa ser parado, ele precisa ser impedido? Porque senão ele gera violência. Ele gera violência. Se você vai em um estádio, o seu time perde, porque o seu time começa a perder ali, ele começa a perder porque o juiz deu para o time adversário um pênalti que é questionável. O que você começa a fazer? Você puto com o juiz,
Você começa a xingar a mãe do juiz. Olha que sociedade bosta que a gente construiu pra gente. O juiz, ele comete o erro na sua cabeça e você chama ele de filho da puta. Tudo bem, perdeu o significado, mas você fica xingando a mãe do cara. Aí tem um cara na sua frente, ele tá mais exaltado do que você e ele fala tem que matar a mãe do juiz. E como ele começa a gritar isso repetidamente, tem uns nós cegos que começam a recitar isso. O problema de você recitar isso numa torcida, o problema de uma torcida ficar gritando tem que matar a mãe do juiz, é porque nesse estádio vai ter uma minoria ali dentro daquele grupo que vai escutar esse coro e vai falar é isso mesmo que tem que fazer e é isso que resolve esse jogo aí. E se esse cara souber quem é a mãe do juiz, ele vai querer que ela morra. E pode ter o mais louco ali embaixo, o mais louco ainda. E louco não é demérito, porque de certa forma minha irmã é, e todos nós de certa forma somos, mas pode ter uma pessoa ali com menos discernimento ainda, e ela vai falar, eu vim para esse mundo com uma missão, minha missão é matar a mãe do juiz, porque isso precisa acabar, essa injustiça aí que está acontecendo no jogo precisa acabar. Você está percebendo que uma pessoa nesse estádio inteiro é suficiente para caso a mãe do juiz estivesse ali num lugar acessível, para que um assassinato acontecesse? Agora pega 300 e poucos milhões de pessoas, americanos, escutando o Trump falando, estão querendo tomar a nossa liberdade, estão querendo assassinar a democracia e nós andaremos até o Capitólio. Porque você só recupera liberdade e democracia com ação. Estatísticas, vozes da minha cabeça, dizem que 40% da população americana assistiu essa porra e falou, esse cara é louco, esse Trump é doente mental. Esse cara não sabe perder e ele tá indo longe demais com a estratégia de engajamento dele. Eu acho que uns outros 40% não sabe refletir sobre isso. E tá falando assim, caralho, moleque, olha o que tá acontecendo no mundo. E não se posiciona. Mas tem uma minoria que tá falando, sim, estão roubando a nossa liberdade, estão acabando com a democracia. E tem uns 4 mil que falaram, a gente tem que ir lá nessa porra, e foram lá. Pode ter gente financiada, pode ter gente do movimento terraplanista aí, de bolhas, de realidades paralelas, de bolhas financiadas. Na minha opinião, o terraplanismo ele foi uma coisa que surgiu como laboratório. O terraplanismo ele surgiu como um laboratório. Foi um experimento social que, se você fizer canais o suficiente, se você juntar geradores de conteúdo o suficiente, você coloca pessoas numa realidade paralela em que nada tira ela de lá. Uma vez que ela tem sensação de pertencimento, nada tira ela de lá. É o que acontece com os seguidores de Terça Livre, de Jovem Pan, por exemplo. A realidade deles está tão formada e eles estão tão validados por outros seguidores do Olavo de Carvalho, por exemplo, que os seguidores do Olavo de Carvalho, na admiração que eles têm pelo guru, eles validam a opinião do outro. Eu acho que você está certo, e como todo mundo acha que você está certo, a gente só pode estar certo. E os caras que não estão aqui na nossa bolha com a gente, aí é um bando de burro. O ser humano, ele tem esse tribalismo dentro dele que é explorável. Então, começa com essa... o financiamento em vários países de geradores de conteúdo que vão defender o terraplanismo, um cara bonito, apresentável, fala bem, que tem retórica. Esse cara ele veio para mostrar que felicianos que são patrocinados para defender o não aquecimento global, eles podem ir muito além desde que você tenha verba suficiente, desde que você tenha investimento suficiente nisso. Aí você deixa o cara assistindo o ano inteiro Terça Livre e Jovem Pan. E aí, depois ele escuta o Trump falando, você tem que ir lá no Congresso Nacional e você tem que entrar lá porque você tem que recuperar e salvar o Brasil do assassinato da democracia. O cara ele realmente acha que o ato simbólico dele de invadir o Congresso significa alguma coisa que de fato vai salvar o Brasil do caos. Você está percebendo que tudo que acontece nos Estados Unidos é um prelúdio do que vai acontecer aqui, porque toda a estratégia do Steve Bannon ela foi copiada, cuspida e escarrada do Trump e aplicada pelo Bolsonaro? E o que nós escutamos hoje em dia? Tem que ter voto impresso. E é por isso, e eu fiquei pensando, por que o artigo que o Devora me mandou a respeito de voto impresso, ele me impressionou muito mais negativamente do que positivamente. Mas isso é tema para um outro vídeo, porque isso daqui não vai acabar nunca. Mas perceba, antes das eleições a gente já está tendo... já está se regando uma semente de conspiração aí que pode gerar uma tentativa de
de ataque à democracia, muito parecida com o que o Trump está fazendo. E isso tudo diz muito a respeito do que as elites entendem a respeito de dominação de massas. Porque a camada de pessoas que realmente se beneficiam da posição do Trump, da estada do Trump na cadeira de poder que ele ocupa, as pessoas que realmente se beneficiam disso, elas podem arcar com o financiamento que for a estratégias à la Steve Bannon para manter a estrutura mundial do jeito que lhes interessa. E tudo bem que Trump caia, tudo bem que Bolsonaro caia, porque está sendo feito um estudo muito grande de como manipular massas em busca da manutenção de interesses de uma elite. E é por isso que, assim, a lá Revolução dos Bichos, num vídeo que eu não fiz, a gente fica sendo induzido o tempo inteiro a acreditar em ameaças abstratas. É o comunismo que quer chegar aqui e destruir com tudo, quando a gente não percebe o real inimigo, que é um pequeno grupo de pequenos capitalistas que estão usando todos os recursos que têm para deixar a administração do país atendendo a seu serviço e depauperando a população cada vez mais, empobrecendo a população cada vez mais. Você está vendo que a gente fica discutindo a respeito de parcos, recursos, mas a gente não discute favorecimento de bancos, a gente não discute favorecimento de grandes grupos, a gente não discute resgate financeiro de empresas gigantescas falidas pelo governo, aumentando a dívida pública e gerando rentismo através dessa dívida pública. A gente não discute a ineficiência do nosso sistema de trabalho e essas coisas que realmente nos mantêm pobres da maneira que nós somos. Isso deveria estar sendo combatido, mas o que está sendo feito? Uma campanha exaustiva que está colocando todo mundo cada vez mais numa sensação de medo de que o comunismo venha e destrua tudo, e que vem e que acabe com tudo que construiu, e na verdade isso está isolando pessoas em bolhas cada vez mais isoladas um dos outros, vendo no seu vizinho um inimigo em potencial. E aí a gente não se junta e não realiza um trabalho junto, e não se une para fazer alguma coisa que levaria ao nosso enriquecimento e à mudança desse estado onde a gente se encontra. Por que a carne está tão cara? Por que o arroz está tão caro? Quem são os grupos sendo beneficiados pela comercialização da maneira que está sendo feito? Por que o câmbio está tão exageradamente? Por que o dólar está tão exageradamente caro, e a que grupo isso favorece? E por que é do interesse de tanta gente rica que o Brasil esteja sempre quebrado, tendo como único produto exportador aquele fruto do agronegócio? São muitas sinapses que a gente precisa fazer, que a gente não tem condições de fazer em grupo, em sociedade, porque a sociedade não tem educação para isso, não consegue identificar quem é o real inimigo, quem é que realmente está fazendo mal para a sociedade. Eu acho que eu fui longe demais, eu acho que esse vídeo ficou extremamente confuso. Mas veja, imagina um americano médio vendo aquela invasão do Congresso Nacional. A percepção das massas é completamente diferente da realidade. Eu prometo que eu acabo aqui, tá? Lembra que eu falei que você precisou de um cara louco o suficiente para matar a mãe do juiz dentro de um estádio inteiro que estava vendo entoado um cântico de que a mãe dele tem que morrer, metade da torcida ali? Pois bem, no meio de mais de 300 milhões de americanos, você precisou de uns 4 mil para invadir Capitólio. Quem são 4 mil numa massa? E eu estou chutando o número, porque eu não encontrei em lugar nenhum quantas pessoas exatamente participaram disso. Mas para mim, olhando foto, não deve ter mais de 4 mil pessoas ali. E aí eu te pergunto, o que são 4 mil pessoas perto de 330 milhões? Nada, mas imagina 330 milhões de americanos, imagina desses 330, imagina 200 milhões de americanos olhando para o Congresso e vendo aquele monte de gente lá, porque quando você se aproxima com a câmera, essas pessoas elas fazem um volume enorme. Então, quando eu falo de composição da população versus a percepção que as massas têm, é que de mais de 300 milhões de americanos, só 4 mil, um número ínfimo, comparado ao total da população, foi lá no Capitólio, motivado por suas bolhas financiadas e cedendo a um discurso de ódio do Trump, elas foram lá para o Capitólio. Só que a percepção que as massas têm daquele ato simbólico é enorme. E o que o americano médio ele escuta, e ele entende, e ele interpreta quando ele vê aquela cena? Realmente, Trump tem a maioria. O povo está do lado dele. Então, o poder desses 4 mil no lugar onde eles estavam fazendo o que eles fizeram
foi muito grande para fazer um estrago enorme na percepção da realidade que as massas têm, já que elas já estão sendo exploradas sistematicamente por essas bolhas nas quais elas estão retidas. Isso para a democracia é perigosíssimo, porque você pode convencer a população de que a maioria quer uma coisa, quando na verdade essa coisa que a maioria quer não é representado pelo que uma minoria ínfima financiada ali tá gerando. Tá gerando. Então, para uma pessoa que vê muito pouco jornal, porque ela está trabalhando muito na fábrica onde ela trabalha, ela tem pouco tempo do dia para perceber o mundo e para pensar sobre o que acontece no mundo, e ela vê a invasão do Capitólio, é muito fácil ela acreditar nessa narrativa de que a democracia está sob ataque e que ela tem que defender a liberdade e que ela tem que estar ao lado do Trump e ao lado de um monte de pessoas, de uma grande maioria de pessoas que já está fazendo isso. Então ela se junta, por efeito manada, ela se junta a um grupo que na verdade está lutando contra os interesses dela. É angustiante e só é pior porque eu sei que isso vai acontecer no Brasil daqui a 2 anos e isso me assusta. Depois a gente fala sobre urna eletrônica, depois a gente fala sobre outras coisas também, e depois eu vou falar para vocês o que eu tô achando dessa recomendação de livro que um de vocês me mandaram, Porque Te Amo, Não Nascerás. Sobre esse vídeo, sobre esse livro, eu acho que eu posso fazer uma crítica assim, diferente do outro que eu tô lendo lá, porque eu me sinto muito menor que ele. Bom, gente, por hora é isso. Reflitam aí, pensem aí, e depois eu vou fazer o vídeo de alquimia que vocês andam me pedindo. Por hora é isso, grande abraço.